Irmãos, geralmente, né, a gente fala que nós temos que pregar, né, nós temos que falar, nós temos que estar aqui trazendo uma palavra para os irmãos, e a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Essa é uma máxima, né, que tem aí entre os pastores, né, e que é uma coisa que nós temos que fazer, pregar aquilo que a gente vive. Porém, tem uma afirmação que eu gosto mais. A gente tem que pregar aquela palavra que nos corrige, aquela palavra que nos exorta primeiro, aquela palavra que nos ensina primeiro, e aquela palavra que nos consola primeiro. Porque a partir do momento quando nós que vamos pregar, estamos preparando uma palavra, lendo a palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus já começa a te corrigir, já começa a te ensinar, e já começa a te consolar, essa palavra tem uma chance muito grande de também servir e também enquadrar na vida dos outros irmãos. Vocês me compreenderam até aqui? Amém? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Nós vamos estar lendo do versículo 34 ao versículo 39. Mas aí você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler dentro desse capítulo 10 alguns versículos, versículo 5, versículo 9, o 16, nós vamos ir lendo a palavra do Senhor durante a pregação aqui. Então eu quero que você, primeiramente, nós vamos ler aqui do 34 ao 39, mas você mantenha a sua Bíblia aberta. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 10, versículo 34. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará. Feche seus olhos. Deus, eu te peço perdão, Pai. Te peço misericórdia pela minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai. Senhor, a sua santa palavra, Pai, que venha nos corrigir essa noite, que venha nos exortar, que venha nos ensinar, nos consolar, Pai. Deus, eu peço que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, venha falar nos corações e abrir a mente dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, de forma presencial, e daqueles que estão ouvindo pela internet ou vão ouvir em outra oportunidade, Pai. Fala com essas pessoas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos, Pai, da Tua palavra. Nós necessitamos de estar no centro da Tua vontade na nossa vida. Porque só assim, Pai, nós poderemos caminhar contigo até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que eu faço. Amém? Irmãos, nesse domingo, nós que estamos aqui presencialmente, muitos irmãos que estão me ouvindo agora pela internet ou que vão ouvir, nós participamos da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, que como é pregado aqui em vários domingos, é um memorial, né? E é um memorial que é feito e que é realizado por quem? Pelos cristãos, ou aqueles que foram chamados por Jesus. Aqueles que confessam a fé em Cristo Jesus. Aqueles que confessam que foram chamados, que estão agora à disposição de Jesus, que são discípulos de Jesus. Então, nessa noite, o que eu quero fazer? Eu creio que Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está no nosso meio. Então, hoje, essa noite, eu quero que eu e você, que a gente possa situar se o chamado de Jesus para a nossa vida, se a nossa confissão de fé como cristão, se está sintonizado com aquilo que Jesus nos chamou. Irmãos,
no final do capítulo 9, a gente está estudando aqui o capítulo 10. No final do capítulo 9, você vai ver que a palavra do Senhor diz que Jesus ele estava curando pessoas e fazendo milagres. E um certo momento ele olha aquela multidão e ele tem compaixão daquela multidão. Porque ele vai dizer que aquela multidão ia até ele por causa das curas, dos milagres, e as pessoas vinham de longe, as pessoas vinham de outros locais. E muitas vezes não vinham preparados com comida, com bebida. É o que ocorreu no Sermão do Monte. Jesus fez aquele milagre para poder alimentar aquelas pessoas. E no final do capítulo 9, Jesus fala que a palavra fala que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, e que então ele chama os seus discípulos, já no início do capítulo 10, e chama eles para quê? Para levar a palavra até as pessoas. Então, em vez daquela multidão seguir Jesus, ou em vez daquela multidão aglomerar e fazer aquele, vamos dizer assim, aquele transtorno, se eu posso falar assim, então ele fala assim, não, vou fazer diferente, eu vou resolver esse problema. Então eu vou enviar essas pessoas até quem precisa, quem necessita de ouvir a palavra de Deus. Então inicia o capítulo 10. E aí, irmãos, hoje eu quero fazer com vocês um exercício seguinte. Jesus, ele está aqui, nós somos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Quem é? Amém? Você é discípulo de Jesus? Então hoje, ele está te chamando. Hoje, você vai ouvir a palavra que ele está te comissionando. Hoje, ele está te chamando para ser seu seguidor e fazer a obra dele. Então, eu não vou falar aqui com as minhas palavras. Nós vamos ler a palavra de Deus e você vai ver o que Jesus, então, fala para os seus discípulos, o que ele espera que aconteça com esses discípulos, como ele espera da parte dos discípulos que eles façam. Então, se isso valeu para os discípulos, isso vale para nós hoje. Porque Jesus não chamou os discípulos de uma forma e nos chama hoje de outra forma. Da mesma forma, ele é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. Da mesma forma que ele chama aqueles discípulos, ele nos chama hoje. Então, nós temos que estar sintonizados com o que Jesus espera de nós, então, e das nossas atitudes. O que, então, nós temos que fazer? Vamos lá. Se você começar a ler o versículo 5, nós não vamos ler todos os versículos do versículo 5 até o 34. Nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 10. Mas se você ler no versículo 6, no versículo 5, tá? Fala assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Então Jesus, ele passa as instruções para os discípulos, tá? Ele mesmo passa. Não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha que interessante, já a primeira instrução de Jesus. Olha, você tem um povo aqui que é judeu, você tem um povo aqui que é samaritano, um que acredita que tem que adorar a Deus em tal lugar, um acredita que tem que adorar em outro, que já está inserido dentro de uma religião, que já está praticando atos de religião, e Jesus fala assim, olha, mas faz o seguinte, deixa os samaritanos e deixa os judeus agora, mas vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Começa a primeira instrução de Jesus. Como diz, né, muitas vezes, né, pastor, hoje em dia muitas igrejas é pescar no aquário, né? Então, assim, tantas ovelhas perdidas, e às vezes as pessoas querem converter quem já está dentro de uma igreja, ou quem já está dentro com um pastor, já com uma pessoa que cuida, que zela. Então veja, Jesus está aqui, está chamando para a gente ser discípulo dele e fazer a sua obra. Então a primeira instrução, não vai aos judeus nem aos samaritanos, mas sim às ovelhas perdidas do povo de Israel, aqueles que estão perdidos. Vão e anunciem o reino dos céus, que está próximo. Olha, irmãos, tem uma mensagem. Então veja, você não vai para falar o que você quer. Você não está ali para falar algo do seu interesse ou algo que você acha que é interessante. Mas você tem uma mensagem a dizer para essas pessoas. Então ele diz, vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitam os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Agora vem outra instrução muito interessante, diz assim,
dei de graça, pois também de graças vocês receberam. Irmãos, vocês, nós somos chamados por Cristo para ser seus discípulos, a gente já começa a entender que Jesus fala, dê de graça aquilo que você recebeu. Então, quando você vem para Jesus e pensa em servir a Jesus, e pensa em servir de alguma forma no reino de Deus, você já arrisca da sua mente, você já arrisca dessa motivação que aqui você pode ter uma ascensão econômica, ou que aqui no trabalho, no reino de Deus, você tem que ter o seu trabalho e vai realizar o seu trabalho, pensando que lá na frente você vai ter um retorno financeiro, um retorno para a sua própria vida, para a sua vida material. Não, Jesus já fala, dei de graça, porque você recebeu de graça. Só que você vai falar assim, mas então, pastor não pode ter salário, a pessoa que trabalha, não. Aí Jesus já fala, olha, a motivação é você fazer a obra sem pensar em benefício próprio. Porém é o seguinte, olha, não leve cintos e moedas de ouro, ou prata, ou mesmo cobre. Não leve bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Então ele diz, olha, a motivação sua não é financeira. A motivação sua não é pensando em subir na vida ou subir de cargo, igual muitas vezes hoje. Hoje o cristão, hoje as igrejas viraram quase que uma empresa, um negócio, onde que a pessoa já chega assim, maquinando. Não, eu vou virar um obreiro, eu vou virar um evangelista. Não, mas depois eu vou virar pastor, porque quando eu virar um bispo, aí eu já vou ter um apartamento, ou quando... A pessoa já não pensa mais em trabalho, ela não pensa na mensagem de Jesus. Ela está pensando em qual benefício, em qual vantagem que ela vai alcançar. E então Jesus fala para outro lado, o lado que não tem essa motivação, olha, mas não se preocupe, vai fazer a minha vontade, pode depender de mim, não precisa levar uma moeda de prata, não precisa levar uma moeda de ouro, não precisa levar uma muda de roupa, porque eu vou estar com você. E quem trabalha na obra de Deus é digno do seu salário. Olha que interessante, essa instrução de Jesus para nós que somos seus discípulos, fomos chamados para fazer a obra dele. Continuando aqui, a gente vai ler agora o versículo 14. Leia o versículo 14 do capítulo 10 de Mateus. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-lo ou ouvir a sua mensagem, sacude a poeira dos pés ao sair. Irmãos, uma observação. Você vai levar a mensagem, não tenha na sua cabeça que todos vão receber e que todos vão falar, olha que legal, que bom. Se todo mundo que você for falar, e todo mundo que você for falar do reino do céu, e daquilo que traz, e da consequência que ele traz, muitas pessoas não vão querer ouvir. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Então isso vai acontecer. Então não desanime, não pense que está alguma coisa errada, porque a gente pensa assim, nossa, mas se nós estamos falando de Jesus, todas as pessoas tinham que aceitar. Todas as pessoas tinham que ouvir de bom grado. Mas se você está falando do Jesus Cristo, o Jesus da Escritura, a chance é da maioria não aceitar o que você está falando. Vamos continuar. Versículo 16, diz assim, ouçam, eu os envio como ovelha no meio dos lobos, portanto sejam espertos como serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Irmãos, Jesus hoje está falando para mim e para você, e no final nós vamos pensar sobre isso. Ele está falando assim, olha, vem me servir, mas não tenha nenhum pensamento financeiro, mas pode confiar em mim, leva a mensagem correta, nada vai te faltar, mas eu vou te mandar para o meio dos lobos, como ovelhas. Quer dizer, você vai enfrentar situações que a outra parte é mais feroz que você, e você vai estar ali sem defesa, sem nada, como cordeiros. E ainda ele fala assim, irmãos, eu fico imaginando a cara dos discípulos, porque isso aqui na hora que a gente está falando e a gente está pregando aqui na frente, muitas vezes entra no ouvido e sai no outro. Mas imagina que Jesus está na sua frente, está dizendo assim, você quer me servir? Você vai ser chicoteado nas sinagogas. Irmãos, e eu vou te falar, isso aqui não é no sentido figurativo.
Eu não vou escrever uma tese para falar assim, não, chicotear, Jesus quer dizer chicotear. Não é chicotear, é porque às vezes você vai apanhar da vida, que às vezes você vai... Não, naquele contexto está falando para os discípulos, olha, vocês vão ser chicoteados na sinagoga. Vai pensando aí, Jesus está te chamando e está te passando as instruções. Amém, igreja? Amém, igreja? Por minha causa, versículo 18. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito, e a eles e aos gentios. Irmãos, Jesus ele não fala assim, eu vou te livrar do julgamento. Você vai me seguir, vai levar minha mensagem, eu vou te livrar dos tribunais. Ele já fala, olha, e vocês vão ser julgados pelos governantes. E julgados por pessoas, por gentios, por pessoas erradas, por pessoas que não professam a mesma fé, por pessoas piores que vocês. Diga aqui entre aspas. E ele não fala que vai livrar nós como discípulo hoje chamando, não. Ele fala assim, olha, e na hora que você for julgado, aproveita e fala daquela mensagem que eu disse lá no início do capítulo, fala daquela mensagem para os gentios e para quem estiver ouvindo, aproveita a oportunidade. É isso que Jesus, é outra instrução que Jesus passa para nós como discípulos. Aí eu fico imaginando a cara dos 12, na hora que ele começa assim, olha, quando forem presos, não se preocupem. Aí, ponto, né, pastor? Quando forem presos, não se preocupem. Aí eu queria, assim, emendar um pouquinho assim, não, eu vou mandar um advogado. Eu vou mandar alguém para te livrar da prisão. Não preocupa não. Eu vou ligar para o Tribunal de Justiça, onde tem um pastor lá que é conhecido, que vai mandar te soltar. Não. Jesus, ele continua assim, não se preocupem com o modo como responderão, nem o que dirão. Não preocupa com o que você vai falar. Naquele momento, as suas palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai falará por meio de vocês. Então veja, irmãos, ele não promete para a gente uma coisa, eu vou te livrar dessa situação, eu vou te tirar, não. Ele fala que ele vai te encher do Espírito Santo, para você falar as palavras certas, para você falar aquilo que tem que ser falado, para você testemunhar o nome de Jesus entre aquelas pessoas que estão te julgando. É isso, é essas instruções que Jesus está fazendo para esses discípulos e fazendo para nós hoje. Aí ele continua no versículo 21. O irmão trairá seu irmão e entregará à morte. E assim também o pai, o próprio filho. E os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Continuando no 23. Nós vamos falar sobre essa questão nos últimos versículos. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Olha, Jesus ele está dizendo que você está sendo perseguido numa cidade. Veja que então ele não fala assim, na hora que você for perseguido, eu vou mudar o coração das pessoas que estão te perseguindo, que a partir desse momento você não vai ser perseguido mais. Não, ele falou, na hora que você for perseguido numa cidade, fuja para outra. Eu lhes digo a verdade. O Filho do Homem voltará antes de ter percorrido todas as cidades de Israel. Vamos ler outra instrução, no versículo 28. Essa aqui também, hoje, na hora que eu estava estudando, eu me imaginei na frente de Jesus, irmãos. É isso que eu quero que você faça nessa noite. E a pessoa que estiver me ouvindo nessa noite. Porque quando a gente é chamado para ser cristão, então você tem uma realidade, você tem algo que plantam na sua cabeça, ou você tem algo que foi inventado por uma cultura ocidental, ou uma cultura de bem-estar, aonde que na hora que você é chamado para servir a Cristo, parece que já vem no pacote algo que não é o que a palavra de Deus está falando. É uma coisa contrária, porque parece que quando você é chamado para servir a Cristo, parece que então, dando um pouco da continuidade do que eu preguei no último domingo, parece que então tudo na sua vida vai dar só certo. E esse versículo especial, eu pensei comigo, Jesus, mas aqui o Senhor podia ter dado um pouquinho mais de esperança, esperança terrena, eu digo, porque ele fala assim, no versículo 28, não tenha medo dos que querem matar o corpo,
vírgula, pensei, eu não vou deixar que eles te matem. Pensei, né? Podia continuar com isso. Eu não vou deixar que eles encostem a mão em você. Eu não vou deixar chegar nesse ponto. Você não vai morrer aqui nessa vida porque você está falando da minha palavra. Na hora que você estiver pregando o meu evangelho e alguém quiser te matar, eu vou fazer um milagre e você não vai morrer. Era isso que de repente eu esperava ouvir. Só que na vírgula continua assim. Eles não podem tocar a sua alma. Irmãos, isso aqui é forte. Eles não podem tocar a sua alma. Você está preocupado com a sua vida aqui, você está preocupado com o seu corpo, o que vai acontecer com você, com a sua saúde, com a sua vida, na hora que você está servindo a Deus. Só que ele diz assim, eles não podem tocar a sua alma. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Porque se Jesus te livrasse da morte, se Jesus organizasse tudo para você, mas esse aqui pudesse tocar na sua alma, do que ia adiantar, irmãos? Do que ia adiantar? Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aí ele vai dizer que se um pardal não custa nada, quanto mais você, né, que tem um valor, e muito valor para Jesus. Aí a gente chega no versículo 34 que a gente leu, aonde que vai dizer assim, e se a gente sempre lê esses versículos, e às vezes você não entende, você fala, mas é contraditório, porque muitas passagens na Bíblia falam que Jesus, ele é a paz, ele veio para trazer a paz. E aqui esse versículo fala assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Irmãos, o contexto do discípulo de Jesus. Quando você fala em paz, quando a palavra do Senhor vai falar que Ele nos traz a paz, Ele nos trouxe a paz. A paz que nunca poderia existir entre você e Deus. Entre o filho rebelde pelo pecado e Deus. Jesus, Ele trouxe essa paz. A paz que nunca você ia poder ter com seu irmão. Jesus, Ele trouxe essa paz. Mas você concorda comigo que nesse contexto aqui, Ele não trouxe a paz? Porque como que Ele vai trazer a paz, se Ele se declara como sendo judeu, numa época onde que não existia evangélico ou gospel? Ele era um judeu, uma religião que dominava o país onde ele nasceu, e ele se declara Deus, e ele se declara o Filho de Deus, e ele declara para quem quisesse ouvir que ele era o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém alcançaria ao Pai se não fosse por ele. Você acha que alguém que traz uma mensagem dessa, você acha que alguém que chega para um sumo sacerdote, que chega na frente dos religiosos e traz uma mensagem dessa, ele veio trazer a paz naquele recinto? Ele veio trazer a paz naquele ambiente? Não. Naquele momento, ele não estava trazendo a paz. E essa paz do nosso padrão do mundo que a gente acredita que ele não trouxe essa paz, mas ele trouxe a paz para a sua alma, a paz que você hoje não precisa carregar o pecado sobre você, aquela paz que você não poderia ter em relação a Deus e que hoje você pode ter. Ele fala aqui no versículo 35, que vim por homem contra seu pai. Irmãos, isso aqui, se você for estudar a história, você vai ver que em todo local que teve uma perseguição, todo lugar que os cristãos foram perseguidos, os pais que não eram cristãos, chega um aqui para prender o cristão, um país muçulmano, por exemplo. Teve um grupo agora terrorista, eu esqueci o nome dele lá, que fez o maior estrago lá nos países árabes, eu esqueci. Mas quando a pessoa bate na porta lá, você está num país islâmico, e não pode confessar a fé cristã, senão você já sabe que você vai morrer. O pai não é cristão, eles vêm, tem algum cristão aí? Está lá em cima, está lá em cima jogando. É assim, irmãos. O filho que não é cristão e o pai converte, está lá. Quantos? Vai ter relato de muitos familiares que um entregaram os outros. Então ele está dizendo aqui, olha, você a partir de hoje vai ser perseguido, a partir de hoje, não vai pensar que a sua família, não vai pensar que as pessoas vão estar do seu lado.
Vai estar na hora que o seu comportamento ou na hora que a sua mensagem for diferente do que aquela pessoa pensa ou confrontar a vida daquela pessoa, você vai ver que essa questão já ficou por terra, a pessoa vai ficar contra você. Irmãos, versículo 37 e o 39, que aí a gente vai pensar neles 10 minutos e vai encerrar. Quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa encontrará. Irmãos, para pensar em um pouco de coisa que eu falei. Além de Jesus falar assim, você vai, eu estou te mandando, você vai ser meu discípulo. E falar que ia acontecer esse tanto de coisa aqui. Ele ainda agora, aí você pode pensar assim, não, mas é tudo coisa externa. Eu aguento ser preso, eu aguento morrer pelo amor à palavra, eu aguento passar necessidade, eu suporto isso, eu suporto aquilo. Só que Jesus, ele não para. Eu fico imaginando os discípulos, eu fico imaginando se isso acontecesse hoje, nós tudo enfileirado e Jesus passando essas instruções, que de repente essa parte externa, não, agora ele vai para dentro da sua casa. Agora ele quer de você, além de uma entrega total na sua vida, de você não amar a sua própria vida, de você não dar bola de ser perseguido, de você não precisar ter intenções financeiras no ministério dele. Agora ele vai para dentro da sua casa. Agora ele vai lá e fala assim, olha, se você amar o seu pai, outra vez, irmãos, aqui não tem que explicar, não é seu pai mesmo. Amém? Amém, igreja? É seu pai, aquele que se você amar seu pai, ou a sua mãe, irmãos, ele está mexendo em um laço forte, um laço que a gente não imagina. Você vai amar o que mais que seu pai e sua mãe? Ele fala, ó, você não é digno de mim. E quem ama o seu filho e sua filha? Aí ele vai apertando, porque ainda tem gente que vai falar assim, ó, o pai e a mãe, eu amo. Mas ele já viveu bastante, às vezes eu vou pouco visitar, às vezes já não tem aquela convivência muito grande. Só que Jesus dá mais uma espremidinha. Aí Jesus vai lá e fala assim, quem ama seu filho e sua filha, mais que a mim, não é digno de mim. Irmãos, aí ele apertou. Aí agora o calo apertou mesmo. Porque agora ele está dizendo que apesar de tudo aquilo que você tinha que passar, se você amar o seu filho ou sua filha mais do que a ele, você não é digno dele. Aí ele continua, quem se recusar a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem não está disposto a sofrer, né, tomar a cruz, a sofrer a vergonha por amor a mim, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, irmãos, quem se apegar à própria vida, a perderá. Fala comigo assim, ó, quem se apegar à própria vida, a perderá. Irmãos, eu quero que você reflita aí na sua cabeça. Nós, a maior versão que nós temos, a fonte dos nossos problemas, eu quero que você pense nisso com atenção. Tudo de ruim que acontece na sua vida, toda preocupação que você tem na sua vida, toda raiz de preocupação, se você hoje aqui está preocupado, você vai ver que eu vou acertar o motivo. Tudo que acontece de ruim na sua vida, eu vou acertar um motivo. Você vai falar, mas como? Nós não queremos perder nada. Nós temos aversão à perda. Você está muito triste hoje, porque seu namorado te deixou. Aí você está triste. Por que você está triste? Você está triste por causa dele? Não, ele já está com outra lá em Cancún. Você está triste, ele está alegre, ele está na boate. Ele já está com outra. Só que você está triste, você está sofrendo. Por quê? Porque você perdeu algo. Você não queria perder aquele relacionamento.
Então, a sua fonte do seu problema é que você perdeu. Está com a cabeça quente. Tem uma empresa. Está tudo complicado. Qual que é a fonte da sua preocupação? É porque você está perdendo dinheiro. Não tem outra coisa, é que você está perdendo dinheiro. Você já viu alguém ficar preocupado com a empresa de nem dormir, se todo dia estiver tendo 300% de lucro? Não, você pode ter o problema que for. Só que se você não estiver perdendo nada, você dorme em paz, em paz. Irmãos, essa é a lógica do nosso mundo. A gente não pode perder. E quando perde, é a fonte dos nossos problemas. Estou sem trabalhar porque eu perdi o meu emprego. Você pode ver, é tudo porque perdeu alguma coisa. Jesus, ele nos chama a pensar numa lógica do reino de Deus. Aqui então Jesus, ele vira a nossa cabeça. Porque aí você vai entender por que ele fala assim, olha, aquele que se apegar, tem umas que fala encontrar, apegar a própria vida, a perderá. Mas o que abrir mão, quer dizer, o que perder a sua própria vida por causa de mim, a encontrará. Irmãos, veja como que essa lógica do reino de Deus, ela é diferente. E ele nos chama para ser discípulo, ele nos chama a seguir ele, e ele nos passa todas essas instruções. Então, na última instrução, ele fala assim, olha, se você tiver com amor nas suas coisas, se você tiver o amor na sua vida, se você quer encontrar a sua vida, se você acha que, você acha que a correria da nossa vida, para ganhar essa vida, na verdade, nós vamos estar perdendo essa vida. Aí você pode falar assim, nossa, pastor do céu, mas esse encontro aqui foi trash, né? Esse aqui foi... Só que, irmãos, tem uma situação aqui. Nós temos que ter a consciência se é esse Jesus que você tem na sua cabeça. É esse o chamado que você atendeu? É esse o chamado que eu atendi? É esse o chamado? É esse a motivação da minha vida? É essa a motivação da minha vida? Eu não posso trabalhar então, não posso estudar, não posso querer ganhar dinheiro? Não, irmão, pode. Muito pelo contrário, pode. Deus, ele te abençoa para isso. Só que você vai ver que a motivação, ela é outra. A motivação já não é pensando na sua vaidade. Quando você fala assim, vou ter uma empresa, vou ganhar dinheiro, ou ter uma empresa, ou vou estudar, ou vou ser um profissional, você já pensa isso num sentido amplo. Você já pensa dando glória a Deus, você já pensa sendo agradecido, você já pensa assim, olha onde que um filho de Deus pode chegar. Já pensou? Todo mundo, na hora que vê um crente, um filho de Deus, lá naquela posição na empresa, ou tendo uma empresa assim, ou tendo uma empresa assado. Você entende, irmão? Já viu quando você está numa cidade e fala assim, olha, tem aquele rapaz lá, a maior fábrica da cidade. Aí o cara fala assim, nossa, ele é crente, ele vai na igreja tal. Olha para você ver, entendeu? Quer dizer, você já está com o seu patrimônio, com o seu bem, com a sua profissão, você está glorificando o nome de Deus. Só que não é isso que acontece 99% das vezes. E é isso que acontece, que a gente não sabe porque as coisas não dão certo na nossa vida, porque nada dá certo em nenhuma área da nossa vida. Por quê? Porque quando você faz as coisas, quando você namora, não é para a glória de Deus. Quando você trabalha, não é para a glória de Deus, é para a sua vaidade. Quando você pensa em dinheiro, é para passar inveja para alguém, ou para ter algo a mais do que do outro. Olha a motivação das suas atitudes. Mas é você aí dentro, não é eu que vou medir as minhas motivações. Mas agora, as minhas motivações, irmãos, há uns 70%, certeza que está errado. Para analisar a sua vida. Eu analisei a minha. Na hora que a gente entender o chamado, entender para que Jesus nos chamou, e como que é esse chamado, e que é você perder a sua própria vida. Lá, vamos abrir a palavra do Senhor em João.
Deixa eu ver aqui, não. Lucas 12:16. Só para dar um exemplo aqui. Lucas 12:16, nós vamos estar caminhando por fim. Lucas 12:16. Olha a pessoa que ganhou a vida. Olha que Jesus fala para ela. Essa aqui está bem na fita, ela ganhou a vida. Lucas 12:16. Fala assim: então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Olha para você ver que beleza. Por fim disse: já sei, vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para pôr todo o meu trigo e meus bens. Então direi a mim mesmo. Olha para você ver. Ele não fala assim, ó, e aí então vou louvar a Deus, aí então vou poder fazer um sacrifício para o Senhor. Não, olha o que ele fala aqui. Ele diz assim, ó: então direi a mim mesmo, amigo, olha para você ver como que a alma é enganosa. Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Irmãos, nós temos que saber o que é ser cristão. Nós temos que ter na nossa mente o que Jesus nos chamou, para saber se você está disposto a seguir isso daqui. Abra a palavra do Senhor lá em João 6,60. João 6,60. Para a gente estar. João 6,66. Desculpa aqui. 66. Olha que a palavra fala. Olha, neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês vão embora agora? Irmãos, na hora que Jesus se apresentou e disse quem ele era, a maioria abandonou ele. Agora, a única motivação que eu e você tem para fazer isso, como essas pessoas fizeram, é a falta de conhecimento, ou a incredulidade, ou porque nós somos covardes mesmo, de não querer enfrentar isso. Ou você não conhece, então até hoje você não conhecia. Ou você não acredita. Ou você não vai ter coragem de enfrentar. É uma das três. E na hora de você pensar, você vai voltar para você mesmo e dizer assim, porque você quer preservar o seu eu. Você confia mais nos planos, nos seus planos e naquilo que você domina, e naquilo que você acha que é bom para você, e naquilo que pode acontecer com você, do que em Jesus, que você confessa ser o seu único caminho, a verdade e a vida. Que você confessa ser o único caminho, verdade e vida que vai te levar para o céu. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, enquanto eu vou terminando de amarrar esse pensamento aqui. Irmãos, nessa noite, eu quero que você tenha uma coisa clara na sua cabeça. Jesus Cristo, olha aqui para mim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que teve autoridade de chegar em frente aos judeus na sinagoga e dizer: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que a palavra fala que nos trouxe a paz e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse Jesus Cristo que te salvou, que me salvou, esse Jesus Cristo que pagou o preço, que agora você não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer com a sua carne, porque Ele te salvou e Ele, quem
não pode te tocar mais. Agora você pode morrer aqui de forma carnal, você pode morrer como pessoa, mas agora aquele que podia te matar, matar a sua alma, matar o seu espírito e podia te escravizar no inferno eternamente, esse não pode te tocar mais. Ele não pode te tocar mais. Aí você pode pensar assim, gente, é muito pesado isso tudo, essas instruções que Jesus trouxe aqui no capítulo 10. Irmãos, mas se tem uma pessoa que pode exigir isso de mim e de você, que pode chegar e falar, larga a sua vida, ama menos a sua mãe, ama menos o seu pai, você não pode amar mais do que a mim. Você não pode amar seu pai, o seu filho, a sua filha mais do que a mim. Você não pode amar os seus negócios mais do que a mim. Você não pode tentar achar a sua vida. Mas pelo contrário, você tem que perder a sua vida por amor a mim. Se tem alguém, nenhum homem nessa terra, nesse mundo, nesse planeta, ele pode exigir isso de você. Nada, nenhum homem, nada. Mas Jesus Cristo, o Deus vivo, que saiu do céu, da direita de Deus Pai, e se fez homem, e se dispôs com a sua própria vontade, porque ele não precisava, ele era Deus. Ele fala na sua palavra, quando alguém vai defender ele, fala, se eu quisesse, eu mandava uma multidão de anjos, e eu cuidava de mim mesmo, se eu não quisesse passar por essa morte de cruz, bastava um estalo, e tudo se resolvia. Mas ele se propôs a entregar a sua própria vida, irmãos, e morreu uma morte, a minha morte, a sua morte. Então, se ele viveu a minha morte, se ele viveu a sua morte, então a nossa vida não é nossa. Então nada que nós temos é nosso. Se é esse Jesus que nós seguimos, e é esse Jesus que nós entendemos que nos chamou, então isso que ele disse não tem peso, e não é pesado para você. Agora, muitos ouviram e abandonaram Jesus em outra oportunidade. E ele fala, vocês vão embora? Irmãos, eu quero que nessa noite nós possamos renovar o nosso chamado, mas agora entendendo a nossa posição, entendendo que agora não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus, que agora não é a nossa vida que importa. Senhor, eu clamo pela minha vida, Pai, pela vida dos meus irmãos. Deus, nós queremos entender o seu chamado, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para compreender as suas instruções, e a partir de hoje poder atender o seu chamado de forma integral. Senhor, nós queremos, Pai, e coloca no coração, no meu e dos meus irmãos, coloca que eles podem confiar no Senhor, que os seus planos são melhores do que os nossos, que a vida enquanto está no nosso controle tende a dar errado, mas na hora que está no seu controle, Pai, a sua vontade é melhor do que a nossa.